Pai do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Salmo 127, a partir do primeiro verso, que diz assim: Cântico dos degraus, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre de seu galardão, como uma flecha na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Aqui neste cântico de Salomão, ele traz uma reflexão para todos nós. Ele traz um atento, uma atenção para nós. Se o Senhor, que até hoje lutou por nós, se o Senhor que nos guardou, se o Senhor que esteve e está conosco, não fora conosco, o que seria de nós? E aqui Salomão, com toda a sua sabedoria, ele diz a todos os povos, não só em Jerusalém, as 12 tribos de Israel, aos hebreus, mas são para todos. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar a casa é aquele que constrói, aquele que está sempre dando o levantamento da sua casa, não deixando a casa cair, não deixando as coisas para baixo. Edificar a casa é estar sempre colocando as coisas em ordem. Mas ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O homem aqui pode ter segurança, pode ter patrulhamento no seu bairro, pode ter aqui um exército em cada esquina, batalhões em todas as ruas. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Guardar, seja no jeito físico e espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do ar, que sempre estão prontos a nos atacar. E aqui esta peleja e esta batalha também pode ser ataque espiritual. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados o sono. Inútil é levantar de manhã ou de madrugada, trabalhar o dia inteiro, chegar à tarde e não ter prazer, e não ter aonde ver a prosperidade nas suas mãos. E é o que acontece nos dias de hoje, e isso vem acontecendo de anos e anos. Os homens levantam de madrugada e saem para trabalhar, mas não têm o respaldo de Deus e voltam cansados. E ali ele deita e passa os dias e passa
os tempos, isso vai se tornando automático. E ali ele não sabe onde vai o dinheiro dele. O pão das dores é chamado o pão das dores, que é trabalho árduo, que é um trabalho árduo, pesado. E quando o dinheiro vem, ele não sabe o que fazer, a não ser sobreviver. Mas aqui o Salomão também diz que são pão de dores. Ele come o pão de dores, mas aos seus filhos amados ele dá o sono. E muitos quantos trabalham e não têm sono, estão cansados fisicamente, estão cansados mentalmente. E quando chega na hora de deitar e dormir, não tem sono. Não tem um sono reparador, não tem um sono que descansa. Mas aos seus filhos, Deus dá o trabalho abençoado. Deus dá o sustento e ele come o pão que o satisfaz e não é o pão das dores. O pão das dores, o homem trabalha e ele sente peso e ele não vê aonde vai o seu dinheiro. Mas aos filhos de Deus, aos seus filhos, aquele que ele guarda, aquele livra a sua cidade, a sua casa, e a sua casa está acampado à sombra do Onipotente, ele dá aqui o pão da graça, o pão da alegria e dá o descanso. E não é aquele sono pesado, mas sim um sono reparador. E ele diz também sobre os filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor. São os filhos, são os netos, são os herdeiros. E o fruto do ventre de seu galardão. Como flecha na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvarja. Não serão confundidos, mas falarão com o seu inimigo à porta. Aqui somos herança. Os filhos e os filhos dos filhos são herança. E para o Senhor é como flecha. Flecha, ela tem uma direção, um alvo. Ela precisa ir para um lugar certo. E bem-aventurados os homens que enchem a alvarja de flecha, de homens que têm direção, de homens que sabem o que vão fazer, o que procura realmente fazer a coisa certa. E quando os seus inimigos vierem, ele já sabe e ele já vai receber na porta para fazer aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos ser uma flecha na mão do Senhor. Precisamos estar prontos para fazer aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que é para fazer na mão do Senhor e ser uma flecha onde Deus nos enviar. Que nós venhamos colocar a nossa casa, o nosso trabalho, até o nosso sono na mão do Senhor. Porque quem nos prospera e nos dá a bênção, a graça, a cura, a libertação, as portas que se abrem, é o Senhor. Salomão diz aqui, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Pode colocar toda a segurança. É como a gente vê as notícias na televisão, nos jornais e na internet. Casas e casas que são construídas bem segura, com segurança, condomínios que são bem edificados, prédios que são bem seguros. Mas é questão de tempo. Os ladrões minam, entram, roubam e levam o que querem. Mas nós que estamos guardados pelo Senhor,
e quem nos guarda é o Senhor. Se nós crermos nesta palavra e colocarmos a nossa vida na mão do Senhor, Ele é poderoso para nos guardar. Em vão são aqueles que confiam no seu dinheiro, no seu poder e acham que pode fazer todas as coisas. Mas o Senhor é aquele que nos guarda. Que nós venhamos colocar a nossa vida, os nossos bens, a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes, os nossos filhos na mão do Senhor. Porque quem nos guarda, quem nos livra é o Senhor. Quem nos dá um sono reparador é o Senhor. Quem nos dá a vida e quem nos prospera no dia de hoje é o Senhor. Em vão é aquele que põe a sua força naquilo que não é papor e não deixa Deus trabalhar nas suas vidas. Aquele que é soberbo de coração, aquele que põe o seu dinheiro na frente de todas as coisas, achando que o seu poder, o seu Deus está ali naquele dinheiro. O ladrão vai minar, roubar, porque não tem a segurança em Deus. O Senhor Deus hoje nos dá a oportunidade de conhecer e saber que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, ou segurança, há segurança. Mas a nossa segurança e a nossa confiança está em Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia de bênção, de paz, de livramento, de sono abençoado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem feito obras maravilhosas. Tem nos curado, tem nos libertado, tem nos restaurado, tem nos dado vida, tem nos dado força, tem nos feito vencer. Se hoje nós estamos vivos e estamos de pé, foi porque o Senhor nos proporcionou, foi porque o Senhor nos aprovou, foi porque o Senhor nos deu vitória. Senhor, eu coloco a minha casa, a minha família, os meus familiares, os meus bens nas tuas mãos para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha fazer a nossa segurança, seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, seja o nosso Deus. E debaixo das tuas mãos, ó Deus, da sombra do Onipotente, queremos estar guardados, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que guarda, é o Senhor que supre e dá o livramento. Dá vitória ao teu povo, à tua igreja, aos pastores, aos obreiros, a cada um, Senhor, que está, Senhor, na tua casa, diretamente ou indiretamente ajudando, servindo, seja no Brasil ou no mundo, que estão levando a tua palavra, que estão levando o teu evangelho para a cura, para a libertação de almas e de vidas. Restaura, Senhor. Continua, Senhor, dando o livramento, suprindo as necessidades, guardando o teu povo debaixo das tuas mãos. Envia os teus anjos, ó Deus, para guardar a cada casa, a cada família, porque a tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará na nossa tenda. E nós cremos na tua palavra, e sobre a tua palavra nós cremos e temos fé. E desde já te agradecemos pelo dia de hoje, pela providência e pela vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.